Olá, meu nome é Márcio Teixeira e hoje eu estou fazendo mais um vídeo para você que acabou de se converter, que está começando seus primeiros passos, aprendendo sobre a Bíblia, lendo esse livro maravilhoso. Então eu quero convidar você a ficar grudadinho aí na tela, porque hoje o vídeo é muito especial. Se você é uma pessoa que já conhece as Escrituras, talvez esse vídeo não vá te interessar muito. Mas se você acabou de se converter, esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como a Lei de Moisés, ou a Torá para os judeus. E é fascinante. Óbvio que se você assistiu o meu último vídeo, você vai notar que eu recomendo que você comece pelo Evangelho de João. E eu estou considerando que você já leu o Evangelho de João. Se você não leu o Evangelho de João, volta lá, lê. Mas fica grudado para você entender um pouquinho mais o que é a Torá ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros dessa maravilhosa escritura que é a Palavra de Deus. E antes de eu começar a falar especificamente sobre esses 5 livros, eu quero fazer um desafio a você. E o desafio é o seguinte: eu não sei em qual contexto de sua vida que esse vídeo está chegando até você. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida, mas se você é alguém que tem sede para conhecer o Senhor, conhecer as Escrituras, eu vou fazer um desafio para você. Em primeiro lugar, sem fé, diz a própria Bíblia que é impossível agradar a Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, esconde um profundo segredo para você aprender as Escrituras, para você conhecer o Senhor, que é o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar o Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse termo galardoador significa recompensador. Ou seja, se você abre esse livro munido de fé que Deus existe, Ele vai recompensar você por você o buscar. E a recompensa maior que Deus dá a você, quando você busca Ele com fé através das Escrituras, é que Ele se revela a você. Ele revela a sua natureza. Ele se revela, Ele descortina a verdade das Escrituras para você. Outro versículo muito importante no exercício de você abrir essa Escritura é que quando você se aproxima de Deus, e quando é que você se aproxima de Deus? Quando você abre esse livro. Porque esse livro fechado na prateleira é só um livro, nada mais. Quando ele está aberto, ele é a boca de Deus. E quem falou essas palavras foram o saudoso cantor Nelson Ned. Eu nunca me esqueci desse testemunho que ele falou, que é muito tremendo. Então, existe um outro versículo também no livro de Hebreus, muito importante, que o autor ele te desafia. E é o seguinte: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: irmão, quando você entra na presença do Senhor, primeiro você tem que crer que Ele existe, e Ele vai te recompensar por isso. E outro, Ele quer que você vá com ousadia na presença dEle. E quando a gente lê esse livro aqui, não adianta, se você é uma pessoa, sou cético, não acredito, e você vai ler isso aqui,
Esquece, você não vai entender, porque isso aqui tem que ser revelado a você. E se você é um novo convertido, se você acabou de aceitar Jesus, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas escreveram esses livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, quando você for ler, segredo, tá? Quando você for ler esse livro aqui e você abrir, antes de você fazer qualquer coisa, faça uma oração e peça ao Senhor: Senhor, eu creio que o Senhor exista. Senhor, abre a minha mente, eu levo a minha mente cativa aos teus pés, à obediência de Cristo, para que eu conheça a tua palavra. Então, revela para mim, Senhor, e abre a minha mente. E quando você faz essa oração, foi o versículo que eu falei, é impossível chegar a Deus sem fé. E quando você se aproxima dele, ele te recompensa pela sua atitude de o buscar em fé. Esse é o segredo de você aprender as Escrituras. É esse o segredo. Sim, Deus te deu um intelecto. Então é uma combinação entre o Senhor te revelar através do Espírito Santo, abrindo o seu intelecto para você compreender a palavra dele. E quando essa palavra ela entra no teu coração e você se enche da palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo, é como está escrito em Salmos capítulo 1, que diz o seguinte, que antes, ou seja, nós não andamos segundo o caminho dos homens, nós não nos assentamos segundo o conselho dos ímpios, não nos detemos no caminho dos pecadores, mas antes nós temos o que? O prazer na lei do Senhor. E nessa lei, nessa palavra, nós meditamos de dia e de noite. E quando nós fazemos esse exercício de meditar nela do dia e de noite, você está pensando sempre nas Escrituras. Puxa, o que eu aprendi hoje? Qual foi o versículo-chave da minha leitura que eu aprendi hoje? Olha o que a palavra fala. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará. Então, eu quero começar agora a falar sobre o Pentateuco. E eu confesso para você que é uma extensão das Escrituras tão grande que seria tolice da minha parte querer fazer detalhado, porque é muita coisa e esse vídeo seria infrutífero para você. Então o que eu quero fazer é fazer uma visão panorâmica desse trecho da Bíblia, lhe dando os principais pontos de cada livro, o que aconteceu, porque a Torá, ela é a base de tudo, ela é o fundamento das Escrituras, começam na Torá. E o porquê? Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre fará menção a princípios que estão contidos na Torá. Jesus fez diversas menções e é extremamente interessante quando você está na sua caminhada com Deus, você começa a entender de uma maneira um pouquinho mais profunda. E para você começar a entender a Torá e a Bíblia, você tem que sair da tua mentalidade de mundo ocidental e entrar e se dar o direito de entrar num outro universo cultural, num outro universo histórico e no outro universo linguístico. Porque, sim, Deus não escreveu a Bíblia em português. A Bíblia no Antigo Testamento ela é escrita em hebraico, que são essas letrinhas aqui que eu confesso não sei ler, mas eu aprendo o hebraico transliterado, que é a versão em inglês, explicando o que é o hebraico. Mas é fascinante, porque essa língua não existia. E Deus criou essa língua. Mas vamos lá, vamos começar. O que seria o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E falando de Gênesis especificamente, o termo significa origem. E em Gênesis, a Bíblia começa especificamente com a criação
do universo, como Deus criou o universo. Para aqui um pouquinho. Você vai ser questionado durante a tua jornada inteira sobre a ciência e a criação. E aqui existe um divisor de águas. Porque aquele que fala que a ciência é tolice é um tolo. E aquele que fala que a Bíblia é uma tolice é um tolo. Mas aquele que consegue unir a ciência com a Bíblia consegue ter uma experiência de aprendizado simplesmente extraordinária. Porque em nenhum momento a Bíblia está preocupada em provar a ciência. Não, pelo contrário, a Bíblia não está preocupada em provar a ciência. A Bíblia não precisa provar a ciência. Mas a ciência é provada pela Bíblia. E é meio louco isso. Mas eu vou te dar uma série de argumentos mais à frente, em outro vídeo, mais profundo, que não nesse. Então vamos lá. Origem do quê? Origem do universo, origem da humanidade, a origem do pecado, a origem das civilizações e a origem da nação de Israel. Isso é Gênesis condensado em uma frase. Mas o que é mais fascinante você ter a noção é o seguinte: toda a Bíblia ela existe por causa dessa página, por causa de um capítulo, por causa do acontecimento no Jardim do Éden. Na verdade, se não tivesse acontecido o pecado, tudo que nós precisaríamos era uma página, mais nada. Mas a consequência para a humanidade do pecado foi tão séria que Deus elaborou um plano fantástico de redenção do homem. Então, todo esse livro da Bíblia acontece por causa do evento acontecido no Jardim do Éden e pelo que está escrito em Gênesis capítulo 3, lembra que eu te falei do número grande? Capítulo 3, versículo 15. No versículo 15, Deus fala uma frase que é uma dica enorme para todo o resto da Bíblia, que é o seguinte: eu porei inimizade entre ti, ele estava falando para a serpente, e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Eu estou sendo específico no livro de Gênesis para você entender que baseado nisso aqui todo o resto acontece. E esse versículo 15, ele está falando de Jesus. Esse descendente, quem que é esse descendente que pisaria a cabeça da serpente? Jesus. Se você lembrar no filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele abre o filme com essa cena de Jesus pisando a cabeça de uma serpente, que é exatamente esse versículo aqui. E de forma profética, olha o que acontece no mesmo capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então o Senhor os expulsa do Jardim do Éden. Mas o que é importante você entender é o seguinte: dentro do Jardim do Éden, onde estavam o homem, Adão e Eva, onde aconteceu o pecado original, que a gente chama, Deus sacrificou um animal e fez roupas para que eles vestissem. Esse sacrifício foi nada mais, nada menos do que a primeira ocorrência na Bíblia de onde um animal que não tinha culpa do erro que Adão e Eva cometeram, perdeu a sua vida, né, no lugar deles dois. Então Deus falou: se vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Mas ao invés deles morrerem, de fato, quem morreu foi um animal no lugar deles. E Deus o sacrificou, esse animal, e fez peles de animais para Adão e Eva. Ou seja, houve um sacrifício
no Jardim do Éden. A palavra sacrifício, no contexto da língua hebraica, significa uma oferta de aproximação, ou seja, um presente de aproximação. Porque Deus estava ensinando o seguinte para Adão e Eva: quando vocês voltarem na minha presença, tenham certeza que vocês vão trazer uma oferta de aproximação. Deus, então, ele ofertou um sacrifício de substituição a esse homem e a Eva, para que eles reentrassem, para que eles tivessem novamente acesso à presença dele, dentro do Jardim do Éden. E Adão e Eva aceitaram, receberam, colocaram essa pele e saíram do Éden. Isso é um simbolismo, tá, do sacrifício de Jesus na cruz. Quando você aceitou Jesus na cruz, você vestiu-se dessa pele, assim como Adão e Eva, porque aquele sacrifício de substituição na cruz em seu lugar foi derramado um sangue sobre você que te deu a possibilidade de entrar na presença e na glória eterna do Senhor. Por causa disso, todo o resto existe. E por causa disso, lembra que eu falei, eu li aquilo que está escrito aqui, que o descendente, o descendente de quem? De Adão e Eva, pisaria na cabeça dessa serpente. Então a história do Gênesis é a história de uma família. É a história de que a descendência desses dois traria quem? O Messias. Traria Jesus um dia ao mundo para morrer como sacrifício em seu lugar. Então toda a história do Gênesis, ela é uma construção, é um plano de fundo, né? É a base da vinda de Jesus. Aliás, eu devo dizer que todo o Antigo Testamento, ele é um holofote apontando para a pessoa de Jesus. Então, em Gênesis, nós temos as grandes histórias da Bíblia. E você, ao ler, você vai estar lendo cronologicamente essa história. Então nós temos a origem do universo, a origem da humanidade, a origem do pecado. O primeiro grande evento que acontece é a história de Noé, que é o dilúvio, que Deus inunda e ele destrói a raça humana, exceto pela família de Noé e os seus filhos e os animais. É uma história bastante conhecida, bem icônica dos nossos dias. Então tem uma outra grande história que é a Torre de Babel, onde Deus confunde a língua dos homens e ali começam as nações do mundo e as civilizações começam na Torre de Babel. E é muito interessante que logo em seguida, na Torre de Babel, que começa a aliança de Deus com um homem chamado Abraão, e esse homem ele é chamado por Deus para iniciar uma grande nação que seria o povo de Israel. Então, desse momento do livro de Gênesis até o final de Deuteronômio, no fundo é a história do povo de Israel, começando em Abraão. Nesse momento, você vai ler no livro de Gênesis 4 grandes nomes, sendo que 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O quarto é José, que é um dos filhos de Jacó. É uma história magnífica, linda, que se passa no Egito. Lembra que eu falei no início do vídeo que é importante a gente tirar a nossa cabeça ocidental quando a gente aproxima para ler a Bíblia e lembrar que nós estamos lendo dentro de um contexto, de uma outra civilização, de uma outra cultura. Bem, Abraão, ele era na terra da Babilônia, no Ur de Caldeus, que fica onde? No Iraque. Então a gente está falando, Deus chamou um pré-existente da turma do Iraque para começar o povo de Israel. Abraão foi chamado por Deus e Abraão teve um primeiro filho, que foi Ismael. Mas o filho da promessa era Isaac. De Isaac nasceu
dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó era o segundo filho. Então Jacó teve 12 filhos. E que esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. E eu vou falar um negócio meio louco aqui, que agora talvez você não entenda, mas quando você lê essa história, vai ficar mais claro. O livro de Gênesis termina com a morte de José. E o próximo livro do Pentateuco é o livro do Êxodo. Só que o início do livro do Êxodo, ele se dá dentro do livro de Gênesis. Por quê? Porque a família de José migra de Canaã para o Egito. E essa história acontece dentro do livro de Gênesis. Então Moisés começa o livro do Êxodo narrando os 12 filhos de Jacó que entraram no Egito e foram salvos da fome naquela época. Êxodo é um livro extremamente importante. Eu não consigo expressar com palavras o quão importante o livro do Êxodo é, porque a nação de Israel, nesse momento, ela está no Egito há 400 anos. Né? Eles entraram com José e quando Moisés nasce, eles já estão ali há 400 anos. E antes de Moisés nascer, período antes de Moisés nascer, é quando começa uma escravidão severa sobre os filhos de Israel. Então o povo estava extremamente opresso debaixo das mãos de Faraó. Então Moisés nasce, ele é trazido para viver dentro da corte de Faraó, é uma história maravilhosa, capítulo 2 de Êxodo. Ele vive 40 anos na corte de Faraó, ele cresce como um príncipe do Egito, lembra do desenho lembra do desenho, Príncipe do Egito? Ele narra exatamente essa história. E um dia ele mata um egípcio e por causa disso ele foge e ele vive 40 anos no deserto. Ele vai para uma terra chamada Midian, que é na Arábia. E ele fica lá 40 anos e ele se casa com uma mulher. E um dia ele está cuidando das ovelhas do sogrão, está lá pastoreando as ovelhas. E ele tem um encontro pessoal com Deus, que é a história da sarça ardente. E ali Deus muda a história de Moisés. Moisés tinha 80 anos. E eu estou sendo um pouco mais detalhado aqui, porque esse livro é muito chave para você ler. É um livro denso, mas é um livro absolutamente fantástico e cheio de temas super interessantes. Então, quando você estiver lendo esse livro, leia devagar, leia com calma, porque ele é muito importante para a tua fé. E ele é muito importante, principalmente na época de Jesus, para você entender uma série de passagens no Novo Testamento. Mas, vamos lá. Na sarça, Deus promete livrar o povo da escravidão. E ele manda Moisés voltar para o Egito para ser o libertador. Moisés volta. E vai para a corte de Faraó e ele tem um embate com Faraó. O povo é oprimido ainda mais, isso causa uma revolta, mas então Deus promete livrar com mão poderosa e as 10 pragas do Egito são trazidas sobre o povo do Egito. Depois da última praga, que morre os primogênitos, acontece a Páscoa, que é o evento mais sagrado dos judeus, que é o dia da libertação do Egito. E o livro do Êxodo, é importante você entender, é uma alegoria do Evangelho, é uma alegoria da salvação que Jesus fez. Então, no Êxodo, o povo é liberto por Moisés das garras de Faraó. No Evangelho, nós somos salvos e libertos das garras de Satanás. O Egito representa a vida no pecado. Assim, nós somos libertos pelo sangue de Jesus quando ele nos retira do nosso Egito para a terra prometida. E aqui na Páscoa, você descobre que Páscoa não tem nada a ver com coelho, que não tem nada a ver com ovo de chocolate. Isso é uma balela cultural ao longo da história da humanidade. O verdadeiro sentido da Páscoa é a libertação do povo das garras de Faraó para a liberdade em Deus. Então, nós temos a famosa história depois
do Mar Vermelho, quando Deus abre o mar, que é uma coisa gloriosa, é um capítulo que me faz chorar toda vez que eu leio. E logo em seguida passou ao Mar Vermelho, o povo vai em rumo ao Monte Sinai, onde ele tem o primeiro encontro com Deus na montanha do Sinai. Ali Deus dá os 10 mandamentos, ali Deus dá as primeiras leis. Agora observe uma coisa importante. E quando você chegar nesse trecho de Êxodo, capítulo 20, o texto parece ficar meio chato. Mas você tem que entender que Deus estava formando uma nação. Deus estava chamando um povo escravo para se tornar uma nação. Ele, Deus, era o legislador. Ele, Deus, era o rei. Ele, Deus, fez as leis. E no capítulo 25 ao capítulo 40, então é o trecho que eu posso dizer mais, para um leitor um pouco mais desavisado, é o trecho mais monótono, mas é o trecho mais glorioso. E eu sei que talvez quando você começar a ler isso aí vai ser chato, mas não desiste. Ali ele fala da Arca da Aliança, que você já deve ter visto até em filmes, né? Ele vai falar sobre o tabernáculo e parece um termo difícil, mas nada mais é do que Deus ensinando ao seu povo como eles entrariam na presença do Senhor. Porque o desejo de Deus sempre foi andar com o seu povo, sempre foi estar junto com a sua criação, sempre foi ter comunhão conosco. E no Êxodo ele ensina ao povo que antes vivia dentro de uma cultura politeísta, idólatra, de deuses que não tinham nada a ver com a pessoa dele. Agora eles estão no deserto e Deus provê a eles a forma de como eles entrariam na presença desse próprio Deus, e através do tabernáculo. É uma leitura difícil, mas para o seu benefício, eu já tenho uma série de vídeos enorme, uma playlist enorme, explicando detalhadamente todo o tabernáculo. Mas é um estudo absolutamente incrível. Então, se você for um curioso como eu, mete a cara e assiste esses vídeos e leia a palavra junto com os vídeos, porque vai ser muito edificante na sua vida e na sua caminhada com Deus, tá? Legal. Chegamos no final do livro do Êxodo e perceba que eu fui bem detalhado até aqui, tá? Daqui para frente eu vou ser um pouco mais rápido. Chegamos no final do livro do Êxodo, a glória de Deus, a presença majestosa de Deus e talvez seja o quadro mais maravilhoso que a gente tem em todo o livro, porque é o sonho de Deus acontecendo. Então, no início do livro, ao contrário, no início do livro nós temos um povo escravizado debaixo da mão de Faraó. No final do livro nós temos um povo livre e com a glória de Deus sobre o tabernáculo. O próximo livro é o livro de Levítico, que é um livro de ordenanças, de leis. E por que eu estou falando de leis específicas para quem servia dentro dessa tenda chamada tabernáculo? O tabernáculo parece assim, ó, como eu vou te mostrar aí agora. Uma tenda no meio do deserto, com uma série de utensílios, que uma série de normas para que esse povo chegasse. Olha só onde ficava a Arca da Aliança, tá vendo? Esse local se chama o Santo dos Santos, é o lugar mais sagrado. E o livro do Êxodo, ele conta como ele foi feito. Mas em Levítico, nós temos as ordenanças, que é um conjunto de leis que Deus cria para que essas leis governassem como que os sacerdotes e os levitas, que eram aqueles que serviam dentro desse tabernáculo, eles se comportariam, como é que funcionaria o serviço dentro deste tabernáculo. E se você for um leitor como eu, que gosta de detalhes, você vai ler com calma. Depois tem uma série de passagens no Novo Testamento, principalmente na vida de Jesus, que eles se referem ao livro de Levítico. Por quê? Porque essas ordenanças que Deus deu são perpétuas. Entende por que o Pentateuco é tão importante? Depois do livro de Levítico, nós temos o livro de Números, que falam de organização. Por quê? Porque
Logo no início tem um censo, tem uma contagem de quantas pessoas tem, dos servos, dos levitas, etc. E depois eles começam a marcha, ou seja, eles saem do Monte Sinai em rumo à terra prometida. Deus havia prometido a Moisés lá na sarça que ele daria uma terra que manasse leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra frutífera, seria a bênção para o povo. Deus dava o melhor da terra para os seus filhos. E é a marcha que acontece em direção a essa terra prometida. Só que no capítulo 13 existe um evento trágico na história de Israel. Deus manda 12 espias espiar a terra, ou seja, vão lá e tragam um relatório do que vocês veem, né? Quando eles voltam, o relatório que eles trazem é trágico, porque eles falam, não, a terra tem gigantes, a terra é cheia disso, a terra daquilo, a gente não vai conseguir passar, não sei o quê. Mas 2 deles trazem boas notícias. Eles falam, sim, a terra tem grandes gigantes, obstáculos, mas o nosso Deus é poderoso e a gente vai tomar posse dessa terra. São eles Josué e Calebe. Josué é o futuro sucessor de Moisés, mas aqui era um jovem de 40 anos. Então, por causa desse relatório de 10 pessoas que falaram mal da terra, reclamaram, Deus deu um castigo. Deus ficou furioso com isso. E Deus deu um castigo. E o castigo é, por causa dessa reclamação, o povo ficaria no deserto 40 anos rodando em círculos por causa disso. E por causa dessa murmuração desses 10 espias, né? E toda aquela descendência morreria no deserto, exceto por Calebe e Josué e obviamente todos os descendentes que nasceram durante o trajeto do Êxodo. Sim, os eventos que acontecem em números são tremendos, porque são muito significativos e muito importantes. Eu vou narrar um deles, que é a história de Balaão. E o porquê que eu estou falando dessa história especificamente? Porque a arqueologia, presta muita atenção no que eu estou te falando, a arqueologia, ela é uma ciência que ajuda a comprovar a veracidade das escrituras. Então, o artefato mais antigo jamais encontrado data do período de Balaão, que é um profeta que está descrito no livro de Números. E esse artefato é uma inscrição, está no Museu Nacional de Amman, na Jordânia. E é essa peça que eu estou te mostrando aí agora. Essa é uma evidência da veracidade das Escrituras. O próximo livro é Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio, na verdade, é uma despedida. É o fim da vida de Moisés. Esse livro é um livro que você percebe na forma como Moisés escreve, que é um livro dele se despedindo. E que a palavra-chave desse livro é lembre-se do teu Deus. E existem promessas de, se você obedece ao Senhor, você é abençoado. Se você desobedece ao Senhor, você é amaldiçoado. E eu gosto muito de um versículo em Deuteronômio, e a Bíblia ela se explica, viu, irmão? Não preciso eu ficar defendendo a Bíblia, não. Vai lá no capítulo 31, versículo 9. Olha que lindo que a Bíblia fala. Moisés escreveu esta lei. Está aqui, ó. Evidência da Bíblia explicando, se auto-explicando. Obviamente que a morte de Moisés, ela não pode ter sido escrita por Moisés, né? Então muitos estudiosos acreditam que o último capítulo foi escrito por Josué, que foi o sucessor de Moisés. Agora eu quero mostrar para você algo tão especial que eu fiz para você. Então, o que você está vendo aqui é a história do mundo e os eventos bíblicos
associados com a história do mundo, desde Adão e Eva até os dias de hoje. Aqui, nós estamos no ano de 2014. Aqui, no ano de 4004 a.C. E quando você estiver lendo a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia, ela não acontece solitariamente. Ela está acontecendo uma série de eventos e no mundo está acontecendo uma série de eventos. Óbvio que quando a gente estuda a palavra, e lembra que no início do vídeo eu falei que a Bíblia começa com a criação, né, a história do universo, e a Bíblia começa, e esta cronologia começa com o nascimento de Adão, a criação do homem. E o porquê que eles fizeram a criação do homem com essa data? Porque a Bíblia dá a genealogia de Adão até Jesus. Então é possível calcular e recriar essa história todinha do jeito que a gente está vendo aqui. Então algum louco fez essa compilação que demorou anos e anos e anos. E é extremamente interessante, porque quando você vai lendo a Bíblia, você tem a certeza de que existem eventos paralelos no mundo acontecendo. Então a Bíblia não é um livro aleatório que acontece do nada. Então essa linha amarela, toda essa parte amarela, até aqui é a Bíblia. Aqui está a vinda de Cristo e aqui termina com a morte de o evangelista João, depois que ele descreve o livro de Apocalipse, que foi escrito nessa época aqui. Então, de Adão até João, nós estamos falando de um período de tempo de 4.000 anos antes de Cristo e 100 anos. Então, o Antigo Testamento compreende esse período de tempo que vai de Adão até o ano de 400, que é o profeta Malaquias. Aqui tem um período de história para então a vinda de Cristo acontecer aqui. Mas vamos lá. Olha que interessante, quando você for lendo a Bíblia, você vai perceber. Adão viveu 930 anos, como fala a Bíblia. E naquela época não tinha escrito, obviamente, e toda a história ela era passada de geração em geração de forma oral. Então, se você for observando, olha, aqui nós temos os descendentes e você vai ver muito facilmente Matusalém, que foi aquele que viveu mais na Bíblia, 969 anos, ele chegou até Shem. Shem era um dos filhos de Noé. Noé está aqui. Lembra que eu te falei da história do dilúvio? O dilúvio acontece nessa grande linha aqui, ou seja, a humanidade começou a crescer com os filhos de Caim, depois que Caim matou Abel aqui, eles começaram a crescer, mas chegou aqui, Deus falou, vou matar todo mundo no dilúvio. Mas salvou quem? Noé e seus filhos. Depois que eles deixaram, depois do dilúvio, lembra que eu falei que houve a dispersão dos descendentes e os 3 filhos de Noé estão aqui. E aqui começa a história do Egito, começa a história da China, Japão, mas o importante é começar a história do Egito. Então quando você vai lendo a história dos patriarcas, lembra que eu te falei dos patriarcas? Estão aqui, Abraão, Isaac e Jacó. Esse momento aqui é muito, muito importante, porque na história de Abraão, o que está acontecendo no Egito? Egito tem a construção da pirâmide de Quéops. Lembra aquelas 3 pirâmides ali no Cairo? Está aqui, ó, construção na época da vida de Abraão. Então, quando Abraão vai para o Egito, certamente ele vê aquelas 3 pirâmides, porque era o centro do Egito, era o principal local de entrada, de chegada no país. E é importante que você, ao você ler o livro e a história de Abraão, a Bíblia vai mencionar Faraó. Quem é Faraó? Faraó era o rei do Egito, a gente sabe disso. Então, é importante que a história paralela à Bíblia sempre vai conter eventos históricos que endossam o que a Bíblia está falando,
que atestam a veracidade das Escrituras. E o Pentateuco, lembra que eu falei que tem a história da criação, o dilúvio, depois a Torre de Babel, aí tem a chamada de Abraão, aí o filho de Isaac, Jacó, e os filhos que formam as tribos de Israel. Depois eles entram no Egito, a história de Moisés, e Moisés morre. Então o Pentateuco é esse período inteiro aqui, ó. Nós estamos falando de quase 3.000 anos de história em 5 livros. E o resto da história, até Cristo, é o que compreende o resto da Bíblia. Percebe o tamanho do Pentateuco e a importância que ele exerce na história de Israel? O Novo Testamento é isso aqui, ó. O Novo Testamento é só essa linguetinha aqui, ó. Mas é tão importante você observar a questão da história. Lembra que eu falei? Roma começa aqui, ó, 1204 antes de Cristo. E alguns eventos importantes na história de Roma são paralelos à vinda de Cristo. Por exemplo, o governador Augustus. Por quê? Porque quando você chega no Evangelho e você lê o recenseamento que estava sendo feito na Judéia, fala que Augusto, ele conclamou esse recenseamento, que mostra que existiu um evento histórico pertinente na época de Cristo, na época do nascimento de Cristo, que endossa a veracidade das Escrituras. A vida de Abraão é paralelo aqui, ó, às pirâmides de Quéops. Aí mais para frente, ó, Moisés, tá vendo aqui, ó? Nesse trecho aqui, Moisés é o início da Grécia, o início dos persas. Então toda a história da Bíblia, ela tem o seu paralelismo com a história da humanidade. Por quê? Porque depois do dilúvio foi quando toda a humanidade começou a surgir. Foi quando houve aqui, ó, a Torre de Babel tá aqui, ó, e a dispersão das nações, e aqui começaram as nações. Ou seja, a Bíblia não brinca e a Bíblia não é um livro da carochinha. E olha que interessante onde nós estamos. E olha como é fascinante você observar o tamanho da história da humanidade e o que Deus fez para que essa Bíblia chegasse para você hoje. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi feito com muito carinho. Já é tarde da noite, tô falando baixo para não acordar a turma aqui. Mas ó, ler a Bíblia, cara. Estudar a Bíblia é assim. Tem que abrir o mapa em cima da mesa, tirar os livros da estante, abrir as Bíblias na mesa. Porque é assim que você descobre o Senhor. E lembra que eu falei no início do vídeo? Quando você chega com fé na presença de Deus, Ele é recompensador, porque Ele desvenda os seus mistérios. E agora, eu falar em desvendar, vou sentar aqui e vou editar esse vídeo para você. Então, marca um amigo, deixa o seu comentário, o que você achou, o que você gostaria que um dia eu pudesse explicar. E se eu não expliquei algo certo, fala aí, seja amoroso, por favor, que o trabalho aqui é grande. Mas eu quero deixar para você, que acabou de aceitar Jesus, o quanto eu amo você e o quanto o Senhor te ama. E eu faço questão de dedicar esse vídeo a você, para que você tenha entusiasmo e alegria de conhecer as Escrituras como eu um dia tive e ainda tenho, né? De comprar livro, de estudar, pesquisar, bagunçar a biblioteca aqui. Mas é isso aí, gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.